Senhora Presidente da República, a quem começo por agradecer o facto de, desde 2016, ter sempre marcado presença nesta cerimónia, hoje uma vez mais. Senhor Presidente da Assembleia da República, em representação do Presidente respectivo. Senhor Ministro da Defesa Nacional, em representação do Primeiro-Ministro. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Senhora Presidente da República, General António Ramalhianes, cuja presença constitui para nós uma grande honra. Senhores Vice-Presidentes, em representação dos Presidentes e Senhor Presidente dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Chega e do CDS. Senhor Procurador-Geral da República. Senhor Representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército e senhores representantes dos chefes de Estado-Maior da Armada e da Força Aérea. Senhoras e senhores embaixadores, Senhor Presidente da Liga dos Combatentes, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Senhor Vice-Presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, senhores dirigentes associativos, demais autoridades civis e militares portugueses. Eis-nos aqui de novo com um amigo dia de outono. Hoje vou procurar responder a 4 quesitos. Primeira pergunta: o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a festejar Portugal, a celebrar a independência nacional e a liberdade coletiva dos portugueses, a liberdade da nação. Comemoramo-la na data em que a recuperámos, naquela única vez em que a tínhamos perdido. Por isso, como gosto de dizer, o 1º de dezembro é dia de Portugal por natureza das coisas. Não que tenhamos o que quer que seja contra o 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Antes, pelo contrário, temos tudo a favor do 10 de junho. O dia de Camões é especialmente apontado à alma e ao sentido da Portugalidade, o tronco de valores que nos une e define. Mas olhando Portugal não no sentido espiritual, mas no sentido físico, geográfico, político, do território e da gente a quem pertence, esse valor brilha na data que celebramos hoje. Portugal é nosso. Foi por isso, creio, que em 1861, os ancestrais da Sociedade Histórica, chamada então Comissão Central, 1º de dezembro de 1640, focaram-se nesta data e, por várias iniciativas em anos consecutivos, propuseram à sociedade a comemoração deste dia como pilar e alavanca da vontade nacional. O espírito que irradiou dessa intervenção cívica e cultural afirmou-se na primeira oportunidade. Em 12 de outubro de 1910, quando o Governo Provisório aprova a primeira lista dos feriados nacionais ao modo moderno, o 1º de dezembro lá está, como um dos apenas 5 feriados, denominado Dia Consagrado à Autonomia da Pátria Portuguesa. Passadas 2 semanas, por decreto publicado a 24 de outubro, o mesmo Governo determina acrescentar ao 1º de dezembro o significado de Festa da Bandeira Nacional, definindo a bandeira como, cito, a representação objetiva da pátria e o precioso símbolo que resume as suas aspirações, sentimentos nobres e energia. Este decreto fixou várias linhas para a celebração do 1º de dezembro e da bandeira, desde as escolas às municipalidades. Percebemos aqui de onde vem a parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Sociedade Histórica, que para a comemoração deste dia se enraizou e consolidou nos anos seguintes até hoje. E muitos mais anos por vir. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Comove ler na imprensa da época, nesse 1º de dezembro de 1910, o relato emocionado do desfile popular, com milhares de pessoas, desde autoridades diversas ao povo anónimo, que arrancou da praça do município transportando a bandeira nacional ao som de várias bandas de música e filarmónicas e a vibração dos viva até aqui aos restauradores. Conta à imprensa que este desfile multitudinário decorreu, cito, a despeito da copiosa chuva. Ficamos assim a saber que nesse 1º de dezembro choveu muito. Escusado será dizer que não me tinham como consultor meteorológico. O que não teve importância, pois o patriotismo do povo dispensa consultores, faça sol ou faça chuva. Deve-se, provavelmente, a este arranque brilhante
o facto de ainda hoje, por praxes antigas ou novas, a bandeira nacional, com tudo o que simboliza e representa, continuar a ser o centro, o eixo e o foco destas cerimónias. Vamos vê-lo daqui a pouco, quando Sua Excelência o Presidente da República se perfilar para prestar homenagem à bandeira nacional, sozinho diante dela, em representação de nós todos, isto é, em representação de todo e qualquer português em qualquer parte do mundo. E ao encerrar das cerimónias, poderemos admirar o cuidado, o zelo, o carinho com que a Guarda de Honra arreia e recolhe a bandeira, a dobra e, sempre mostrando o nosso escudo nacional, a transporta em marcha solene para ser guardada. A bandeira é a nossa união, o elo de todos nós. Minhas senhoras e meus senhores, segunda pergunta: o que é que somos? Somos, creio, a mais curiosa e extraordinária instituição portuguesa que eu já vi. Somos antigos, já temos 163 anos e temos um feriado. Somos a única associação portuguesa que tem um feriado. O 1º de dezembro é muito mais nosso do que o 1º de maio da CGTP Intersindical. O feriado é nosso, bem entendido, não porque possamos metê-lo na pasta e fugir com ele. É nosso porque o servimos, porque nascemos para o servir. Tanto o servimos que quase 50 anos depois de termos começado a tocar a chamada, o Estado o consagrou como feriado. E nós agora, com oficialidade, continuamos a tocar a sua música ao lado da Câmara Municipal de Lisboa. A nossa história associativa, por outro lado, está intimamente ligada ao Palácio da Independência, de onde saíram os conjurados de 1640, assim como Palácio dos Almadas, onde nos fundámos em 1861 e onde continuamos desde então. Primeiro, mercê de regimes diversos proporcionados pela família Almada. Depois, em 1940, o Estado afetou o Palácio a 3 entidades, entre as quais a Sociedade Histórica, após o ter comprado com dinheiro angariado para este fim pela Comunidade Portuguesa do Brasil e também por nós. E nos anos 80, o Palácio foi-nos confiado em exclusivo. Mercê dos serviços que foi prestando à comunidade, a Sociedade Histórica foi distinguida como pessoa coletiva de utilidade pública, grande oficial da Ordem Militar de Cristo, membro honorário da Ordem Militar de Santiago da Espada, das Ciências, Letras e Artes, membro da Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, medalha municipal de mérito grau ouro do município de Lisboa, membro honorário da Ordem do Infante Henrique, membro honorário da Ordem de Cristo. Temos também uma missão muito rica, definida nos estatutos, que gosto de sintetizar na seguinte ideia: a missão da Sociedade Histórica é gostar de Portugal, gostar muito de Portugal e gostar de Portugal, ensinar a gostar de Portugal e, mais ainda, ensinar a gostar de Portugal, a não conseguir passar sem gostar de Portugal. É isso que nós fazemos. Pensarão, porventura, que quando comecei por dizer que somos a mais curiosa e extraordinária instituição portuguesa, queria referir-me a estes factos: termos 163 anos, um feriado, a disponibilidade de um palácio e as distinções e condecorações que referi. Não, isto não tem importância nenhuma. O que é verdadeiramente extraordinário e curioso é a subvenção orçamental que recebemos do Estado, 5.000 euros por ano. A nossa mesada é meio salário mínimo. Recordo o que aqui disse já há 2 anos, em 2022. Verbas do Estado em contínua decadência e que estão desde há anos reduzidas a uma subvenção orçamental anual de 5.000 euros, meio salário mínimo por mês. Na Sociedade Histórica, estamos como o cavalo do escocês, que, treinado para viver sem comer, quando estava quase adestrado a não gastar palha, morreu. É um problema que piorou desde 2002, aterrando neste patamar de 5.000 euros desde 2015. Não é problema de agora, mas tem que ter uma solução agora. O problema não é aquela mini dotação, mas o apetrechamento da Sociedade Histórica com os apoios financeiros indispensáveis à manutenção e conservação do Palácio e ao desenvolvimento das atividades culturais e cívicas que são o nosso objeto. Tal como fizemos com o governo anterior, temos vindo a falar com diferentes membros do atual governo. Queremos confiar que serão definidas e postas em prática as soluções. Está quase a terminar a obra de reabilitação do Palácio, feita com financiamento municipal, como sabemos. As previsões apontam para a empreitada acabar no final de fevereiro, um ano depois de terem começado, sem derrapagens, nem derrapagens temporais, nem derrapagens financeiras. Ficará em obra ainda até maio um extra, fora do projeto, para que decidimos avançar, apelando ao mecenato, restaurar o belíssimo teto da entrada. Não podia ficar tudo bem
menos a entrada principal, deteriorada pela usura do templo e porque chovia muito dentro do palácio. Posso dizer-vos que o palácio, quando o empreiteiro sair, estará muito melhor do que alguma vez o vi. E já o vi muitas vezes desde criança. E isso é para nós uma enorme responsabilidade. Desde 2001, nós nunca mais recebemos verba para a conservação do edifício Monumento Nacional. Esta falta contínua determinou a acentuada degradação progressiva do palácio, provocando a necessidade imperativa da intervenção ainda em curso. Por isso, digo desde já que não ficarei a apodrecer com o abandono eventual pelo Estado do edifício que recuperamos. Não ficarei a ver desfazer-se aquilo que fizemos. A questão é muito simples. É de respeito por nós próprios. Este edifício corporiza um dos dias mais brilhantes da história nacional e um valor essencial à nossa existência, a independência. Nele vamos organizar um museu-centro interpretativo. Isto está situado em lugar central da cidade, de grande circulação de pessoas. É uma enorme oportunidade. Será ou motivo de orgulho e entusiasmo, como queremos, ou, entrando em decadência, fonte de escândalo e vergonha. A escolha é a primeira, mas é preciso apoiar. Agradeço à Câmara Municipal pelo muito que tem feito, desejo poder agradecer ao Governo em diferentes departamentos pelo que têm que fazer, mas ainda não é a altura. Queremos confiar que será em breve, em 2025. Confiamos muito na sociedade civil, cujo contributo consideramos indispensável. Querem ver? O Grupo Jerónimo Martins atribuiu-nos já 100 mil euros para o Museu Centro Interpretativo. Continuamos a trabalhar para completar o resto do orçamento, mas este importante donativo permite-nos avançar. Queremos que, entre a conclusão das obras e a abertura do museu, o intervalo seja o mais curto possível. E a Fundação Millennium BCP, que já tinha coberto com 20 mil euros o restauro do palácio, dos painéis de azulejos no final do jardim, disponibilizou agora mais 10 mil euros como contribuição para o referido restauro do teto da entrada. O orçamento é de 50 mil euros. Muito obrigado à Fundação Millennium BCP. Muito obrigado ao Grupo Jerónimo Martins. Continuamos à procura de outros doadores e mecenas. E pedimos também, é claro, às entidades públicas. Vamos abrir-nos ao crowdfunding, numa operação que, para os meus botões, chamo Operação Testar o Século. Antes das redes sociais, crowdfunding era o que chamávamos angariação de fundos, peditório ou subscrição popular. Se no final da cerimónia os senhores convidados e o público quiserem dar-se ao trabalho de ver o que está na base do obelisco dos historiadores, poderão ler a partir daí. Lerão atrás das flores, em letras de bronze sobre a pedra, a seguinte informação. Em 1886, por subscrição nacional, erigiu a Comissão Central 1º de dezembro de 1640. Isto é, fomos nós que, com o apoio do povo, fizemos o movimento dos historiadores. Daí o testar o século. Queremos ver se o século XXI será igual ou melhor que 1886. Minhas senhoras e meus senhores, terceira pergunta. O que queremos fazer? Queremos comemorar os 900 anos de Portugal, como tenho dito, em ciclo largo. Isto é, na sua dimensão natural, deixando respirar o tempo como ele é. Se Portugal levou 50 anos a fazer-se e a adquirir estatuto pleno, temos de ler, compreender e assimilar esse tempo de 70 anos, marcado pela Batalha de São Mamede, pela Batalha de Ourique, pela Conferência de Zamora e pela Bula Manifestis Probatum. Não temos pressa, temos vagar. Creio, de resto, que isto nos fará muito bem como país. E creio que é o que nos faz falta neste tempo tão carregado de desafios. A sociedade portuguesa parece que deslaçou. Falta um sonho, um desafio, uma ambição, um propósito, um desígnio. Não sei se sou só eu a senti-lo. Sinto que nos faz falta uma ideia, uma inspiração que nos motive, que nos desperte, que nos alimente e que nos dê, ao mesmo tempo, a pontaria e a energia para vencer, uma por uma, as dificuldades que a cada momento se atravessam no nosso caminho. Acredito mesmo, que a celebração dos 900 anos de Portugal, no modelo que propomos, ajuda a puxar-nos para diante. Atrai interesse sobre nós, desperta curiosidade, que é força de conhecimento, provoca motivação,
ambição, confiança, por vezes entusiasmo. Dá-nos força, dá-nos raízes, dá-nos dimensão. Deixo-vos com algumas das ideias propostas pelo professor João Paulo Oliveira Costa para o pré-plano do período em que gostaríamos de ter já a funcionar a primeira equipa de missão. De 2025 a 2031, cada ano teria um tema de reflexão histórica. Território e municipalismo, o mundo, o mar, o Estado, diplomacia, a mulher e identidade. E além dos 900 anos que recaem neste período, teremos também outras celebrações centenárias de figuras ou factos relativos ao território e fronteiras, ao nosso povo, à cultura e à nossa identidade portuguesa. Também às relações externas. Teríamos, por exemplo, 300 anos da Embaixada à China no século XVIII, 350 anos do Arcebispado de Salvador da Bahia, 550 anos da Batalha de Alcácer Quibir, 600 anos do povoamento da Madeira e 600 anos da descoberta e povoamento dos Açores. E eu creio que nós somos o único país, que eu recordo, cuja última parcela de território não resulta de uma conquista, mas de descobertas e povoamento. 650 anos do arquivo da Torre do Tombo, 700 anos da morte de Dom Dinis, grande rei, 800 anos da morte de Santo António, 900 anos da Batalha de São Mamede, 900 anos da morte da Condessa Rainha, Dona Teresa, 900 anos da capital fixada em Coimbra. E como isso foi importante. E outros eventos ainda para iluminar a nossa escolha. Temos também os conselhos e o projeto Forais da Fundação Municípios de Portugal, porque pretendemos descentralizar e enraizar as comemorações dos 900 anos de Portugal por todo o tempo que dura. É a celebração dos forais desde o Condado Portucalense até à morte de Afonso Henriques. Grande base, porque construiu também a nacionalidade, poderosa e misteriosa química dos primeiros 2 séculos e meio. Compõem o que chamo a Liga dos 900, os 53 municípios que detêm os 60 forais mais antigos. No passado 26 de outubro, festejamos em Sernancelho 900 anos do seu foral. É o mais recente da série. No próximo ano será Ponte de Lima, a 4 de março. Creio que está aí, já ouvi aí, em representação da Confederação Musical Portuguesa, o Presidente da Câmara Municipal de Sernancelho, Dr. Carlos Santos, que organizou estas comemorações, para quem peço o vosso aplauso, já que 900 anos não é coisa pouca. Sernancelho é uma das 12 terras que já podem dizer as terras que fizemos Portugal, já estamos a festejar 900 anos. Enfim, a última pergunta. O que é que vamos fazer? Vamos a Zamora? Vamos a Zamora cumprir uma promessa. A que lá estaríamos para comemorar os 900 anos do dia em que o infante Afonso Henriques ali se armou a si mesmo cavaleiro, seguindo os reis medievais. Antes, deixem-me anteontem um postal daquela rapariga da minha idade, não sei se ainda se lembram, a Luísa Soares, bem simpática, que se cruzou comigo na avenida nos últimos 1º de dezembro. Diz o postal: Senhor doutor, aqui não posso tratá-lo como o Ribeiro e Castro das bandas. Escrevo-lhe porque não vou estar aí no dia 1. Desde que me falou de Zamora, que queria aqui vir. Bonita cidade, antiga. Já estive na Catedral e estou a ver o Douro como nunca o vi. Lembra-se de perguntar se devia convidar o Presidente e eu ter concordado? Confirmo. Tem de convidar o Presidente. Ele vai gostar. E vindo muitos portugueses, vai ser uma alegria. Eu virei de certeza. Um abraço, Luísa. Estamos a ultimar o programa com os nossos parceiros da Fundação Rei Afonso Henriques, em Zamora, e a Grã Ordem Afonsina de Guimarães. Temos já muito adiantado o programa do Congresso Histórico de Portugal do século XII, com nomes como Orlando Gama, Mário Barroca, Luís Carlos Amaral, Hermenegildo Fernandes, Jorge Martins, José Eduardo Franco, Amélia Andrade, Maria João Branco e João Paulo Oliveira e Costa, outros que em breve confirmarão. Está já em produção a emissão filatélica alusiva ao significado nacional da data, com disponibilidade do CTT para apresentar em Zamora. O objetivo da Grã Ordem Afonsina é conseguirmos ter em Zamora 900 portugueses para festejar 900 anos do gesto do jovem Afonso Henriques. E já tive reuniões com o Ayuntamento. Teremos lá bandas filarmónicas a dar o tom e a elevar a alegria. E são muito boas
as notícias que recebemos da Diputação de Zamora e da Junta da Comunidade de Castilha e Leão. Tenciono ir lá em janeiro para avançar os planos e, se possível, concluí-los. São boas as perspectivas desta jornada, para que trabalhamos há 2 anos. Queremos que corra muito bem. Por isso, como aconselhou a animosa Luísa, é com a maior honra que manifesta a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, o enorme gosto em poder vê-lo a presidir a este dia que organizamos. Não tenha mais pequena dúvida de que os zamoranos o receberão também com júbilo e brio. O convite formal transmiti-lo-emos a Vossa Excelência no exato momento em que tiver tudo organizado. Claro que temos de ter meios financeiros que permitam a organização. Estamos muito além das nossas possibilidades. A comemoração de Portugal tem de ser bem servida, sabendo agarrar e aproveitar este momento que não tem outra hora senão esta. O Governo ainda conseguiu salvar o 5º centenário de Camões e o 5º centenário da morte de Vasco da Gama, mas não podemos perder mais oportunidades. Sintam-se desde já todos convidados. O encontro está marcado para a Catedral de Zamora no domingo de Pentecostes, 8 de junho de 2025, para celebrar Afonso Henriques pelo arrojo do seu gesto profético aos 15 anos de idade. E antes do Congresso Histórico, para falarmos de nós entre 6 e 8 de junho. Nesse 8 de junho de 2025, vamos abrir oficialmente as portas do 9º centenário de Portugal. Afonso Henriques não sabia que ia ser rei, mas nós sabemos que foi. Depois dessa abertura, as comemorações acabam em 2079, ou talvez, quem sabe, 2085, quando fazem 900 anos da morte de Afonso Henriques. Quem cá estiver, decidirá. O essencial é não abreviar o que nos enriquece, deixar o tempo ser como é, aprender a saborear essa grandeza que atravessa os nossos dias, deixar o vento bom da nossa fundação e a sabedoria da nossa antiguidade soprar e inspirar este século. Creio que iremos reencontrar-nos uns com os outros. Creio que vamos ser melhores. Creio que mais confiantes, mais seguros, com mais apurado sentido do que nos serve e também mais exigentes na qualidade do que fazemos, irmos chegando aos lugares da frente como nos pertence. Viva Portugal! Vivam os 900 anos de Portugal!